Cara, minha câmera tava ligada, ficou na minha cara por um pouquinho. Tá bonitinho, relaxa. Boa tarde, meninos, tudo bem? Boa tarde, professora. Então tá bom. Boa tarde. Passaram bem o final de semana? Bem. Então tá bom. Se vocês quiserem deixar o nome no chat, a série, viu? É bom pro meu controle. Professora, Oi. fala que é para deixar o nome no chat aqui. Mas eu, Isso. né, como tenho muito medo de perder um monte de coisa, Cara, eu eu faço buguei o quê? todo aqui, Eu mano. marco lá no portal e marco aqui. Tá Eu faço bom. os dois. É porque assim, a gente recebeu orientação da coordenação que não vai mais precisar colocar lá a presença no portal. Porque como eles têm acesso ao que vocês acessam, então eles sabem quem está entrando, né? Então não tem essa necessidade de ter uma lista. Mas aí o chat do Zoom eu guardo para mim, né? Para eu ver o que foi perguntado, para eu ver quem estava presente, quem participou. Então aí é para o meu controle, certo? Então põe seu nome lá, não custa. Pessoal, então 2h03, vamos começar, né? Senão não dá tempo do experimento ficar pronto. Oi, Enzo. Oi, Tudo bom? tudo? Então, tá bom. Deixa eu achar aqui meu slide, que eu não tô achando. Oh, meu Deus, é tanto slide aberto. Toda vez eu não acho. Achei. Moçada, todo mundo vendo, né? Sim. Sim. Então tá. Esse é o último slide, na verdade, oitavo 1 e 2. Mas eu coloquei no fim, porque nós vamos ter que começar do fim. Porque o experimento é meio demorado. Eu fiz ele hoje cedo e ele demorou uns 40 minutos para ficar pronto. Então, a gente tem que começar dele, tá? Bora lá, então. Alguém separou os materiais para fazer também? Eu tentei, só que eu não tinha garrafinha e nem balão. Bom, o teaser que eu coloquei lá, esse aqui, vocês chegaram a ver? Que fofuriga esse cachorro. Eu acho bonitinho. Eu vi. Meninos, então, para fazer o experimento de hoje, a gente vai precisar de 3 garrafinhas pequenas, né? Pode ser, sabe, aquelas pitulinhas? Aquelas dão certinho. Se você não conseguiu separar agora, Natália, vocês podem separar depois e tentar fazer, porque eu acho que o legal é botar a mão na massa. Ok. Eu tenho aqui, né, os meus tubos de ensaio, que vão servir de tubinho para mim, beleza? 3 bexigas comuns, tá? Açúcar, sal de cozinha, água morna que eu não preparei, vou ter que correr preparar, e uma colherzinha. Meninos, e também fermento biológico, que eu esqueci, ó, esse aqui, aquele de fazer pão. Eu esqueci de esquentar a água, eu coloquei ela aqui, esqueci de esquentar. Espera um minuto eu já venho, rapidão. Uhul! Ai, ó. Uma vergonha, mano. Ai, bro. Voltei. Pereira lixo. Pereira Lixo. Você deve ter um nome tão bonito que seus pais escolheram para você. Vai, Nathan. Tem 2 Pereira Lixo, 1 e 2 ainda. Não, sei tem se é a mesma o pessoa. 4. Tem 4? Nossa.
tirar um print da tela, mostrar pro pai, pra mãe, pai, pra mãe ficar tão chateado, que ele vai falar, pô, eu escolhi um nome para representar meu filho. Verdade. E ele não gosta de ser chamado. Pessoal, então vamos lá, ó. Eu vou parar de compartilhar a tela para vocês conseguirem me ver maiorzinho. Bom, aí. Pessoal, então eu vou colocar aqui mais ou menos 2 dedos de água no meu tubinho. Se você tiver a garrafinha de pitula, pode ser a metade dela, tá? Vou colocar aqui a água morna nos 3 tubinhos, mais ou menos isso. Certinho. E o terceiro. Agora, como são 3 ingredientes que a gente tem, a gente vai fazer o seguinte. No primeiro tubinho, eu vou sinalizar aqui com o meu canetão com a letra A de açúcar. A de Pereira. Vocês estão me escutando, pessoal? Tá travando um pouquinho, mas Sim. tô escutando. Tá, né? Eu vi. Aqui, ó. Letra A. O outro eu vou colocar S de sal. Tá? E o outro eu não vou colocar nada, porque eu não vou colocar nem água, nem açúcar, nem sal. Aí, eu vou pegar uma colherzinha dessa aqui, ó, pequenininha, e vou colocar o açúcar aqui e vou dar uma misturadinha. Coloquei 2, para ser generosa. E agora deixa dissolver. Ainda tem bastante açúcar no fundo. E agora eu vou pôr sal com esse aqui. Uma colheradinha de sal. E agora, meninos, eu vou pegar o fermento biológico e vou colocar aqui uma colherzinha em cada tubo de ensaio, tá? Lembrando que tem que ser o fermento biológico, aquele de fazer pão, e não aquele flash, aquele que a gente, o químico, sabe? Alguém imagina por quê que tem que ser o fermento biológico, não o químico? Químico é aquele que vem naquele potinhozinho vermelho? Exatamente. Pessoal, eu coloquei aqui o fermento biológico, vou dar uma misturadinha, e aí eu tenho que colocar rapidamente os balões tampando o tubinho, tá? Eu vou colocar aqui amarelo. O balão não precisa ter cor diferente, não. Eu que quis colocar para ficar mais bonitinho. Cores do Brasil, sem querer. Bom, então tem um porquê de ser o fermento biológico e não o químico, mas vamos explicar isso depois, no final da aula. Então, experimento pronto. Agora eu vou ver a explicação. Vamos para a explicação. O que que a gente está fazendo, Jesus amado? Eu vou só dar uma chacoalhadinha aqui nos tubinhos para acelerar a reação. E agora nós vamos deixar ele aqui do lado, que eu vou compartilhar a tela com vocês de novo, tá? No final, a gente faz o tchananã. Oi, Rabane, você tá aqui nessa turma agora que eu te vi. Quanta saudade. Estou aqui mesmo, professor. Que bom. Eu não tinha visto você ainda na aula. Meninos, então tá. Eu coloquei lá no teaser, oi, respirar sem oxigênio? Como assim? Alguém já ouviu falar em respirar sem ter oxigênio? De certa forma, respirar é inalar e inalar. E não respirar exatamente o oxigênio. Não? Então, sim.
Não sei, tô perguntando. Pode chutar. Será que respiração então é só a entrada do oxigênio no nosso sistema respiratório? Será que só tem esse jeito de respirar? Tipo, respirar a entrada do oxigênio ou não? Então, vocês estão estudando lá com a Elisa, né? Ou com a Luana, não sei quem está dando aula para vocês, acho que é a Elisa. Sobre o sistema respiratório, não é? Aí vocês aprenderam que a gente tem lá as vias aéreas superiores, onde a gente capta o oxigênio. Aí chega lá no alvéolo, acontece o quê? Troca gasosa, professor? Perfeito, troca gasosa, vai ter a hematose, né? Tem esse nome estranho. Aí, por que que a gente tem que pegar o oxigênio? Por que que a gente tem que ter todo um sistema para captar oxigênio? E aí, quando chega lá na hematose, o que que acontece com esse oxigênio? Para onde ele vai? Para a célula? Para células. Para Pra as célula do células, corpo. muito bem. Aí, então, o sangue vai, leva, né, o oxigênio, aí chegou lá na célula, chegou aqui nos dedos da minha mão, nessas células aqui. O que que acontece, então? Por que que ele tem que chegar aqui? Gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Para respiração celular, professora, para o sangue. Você falou uma coisa que eu gostei, para respiração celular. O que que seria respiração celular? Alguém tem ideia? As das células? Então, aí o oxigênio chegou na célula, Vitor. O que que vai acontecer lá? Por que que o oxigênio tem que chegar lá? Por que que eu não posso parar de respirar em nenhum momento da minha vida, desde que corto o cordão umbilical? Porque é elas que fazem a troca gasosa? Elas dependem do oxigênio? Elas dependem do oxigênio, tá? Então, o oxigênio ele tem que chegar em todas as células do meu corpo, porque para o meu corpo continuar funcionando. Vamos dar uma esmiuçada a mais nisso aí. Ninguém respondeu o que eu queria, mas vamos adentrar aqui. Professora, existe algum animal que não utiliza oxigênio para respirar? Animal não, mas existem seres. Nós vamos falar deles agora. Bom, Sim. eu perguntei então por que que o oxigênio precisa chegar lá na nossa célula. E por que que a gente precisa comer? Vamos voltar um pouquinho lá no sistema digestório, no semestre passado. Para a gente ter energia, professora, para nossas células terem energia. Então, na verdade, a gente respira e come para ter energia. Era essa a resposta que eu queria ter escutado. Então, os alimentos, né, o almoção que a gente comeu agorinha, ele está servindo de quê para o nosso corpo? De energia, como se fosse uma bateria. Na verdade, está funcionando de combustível, como se fosse a gasolina ou o etanol, né? Então, a gente come para ter o que queimar. Vamos pensar numa situação de guerra, tá? Tem lá uma pessoa bem magrinha e um mais gordinho, tá? Aí acabou a comida, racionamento de comida, não tem comida. Quem tem mais chance de sobreviver? O gordinho. Gordinho. Porque o que que ele tem mais dentro dele? Ele tem mais Energia, proteína. Gostei, ele tem mais combustível, né? Então ele tem muita coisa para ser queimada, como se ele tivesse de tanque cheio, certo? E o magrinho, né? Ele não vai ter lá muita reserva, então rapidamente sem comida ele vai ficar sem combustível, vai parar de andar. Lógico que ser magrinho tem suas vantagens, né? Mas ser gordinho tem essa vantagem. Ué. Pessoal, então eu quero que vocês entendam o nosso corpo como um carro, tá? Para que ele se mova, a gente precisa ter um combustível e um comburente. Lembra lá do sexto ano? Para eu acender, para eu ter fogo, né? Para eu ter combustão, eu tenho que ter algo para queimar, que é o combustível, e eu preciso ter oxigênio, que é o gás comburente. Sem eu ter combustível e sem eu ter oxigênio, não existe queima. Eu consigo fazer uma fogueira lá na Lua? Lógico que não, Não. professora. Por que lógico que não?
Ela não tem Porque lá oxigênio. não tem oxigênio. E também Perfeito. não Na tem Lua, lugar pra exatamente queimar. não, mas estar na Lua fazendo uma fogueira é possível, sim. Ó, Rafael, gosto das ideias helicoidais, hein? Só se a Ué, e gente se levar você fizer uma fogueira dentro da nave, vai ter oxigênio para você respirar na nave. Pois é, mas aí você não está exatamente no solo lunar, né? Você vai estar ali dentro da nave. Mas então, eu quero que vocês entendam isso. Para queimar, tem que ter oxigênio, certo? E comida. Aí a gente respira o tempo todo para jogar o oxigênio para queimar a comida, certo? Por isso que a gente não consegue ficar nem sem comer, nem sem respirar. Pessoal, aí vamos voltar lá no teaser. Tem como eu respirar? Olha aqui. Tem como eu respirar sem oxigênio? Não. Não. Eu não, né? Eu, professora Giovana, ser humano, vocês não. Mas vamos pensar um pouco mais antigamente, antes de 2020, antes desse apocalipse que a gente está vivendo agora, já houveram outros. Vamos imaginar a Terra primitiva desse jeitinho aí, ó, tá? Quando ainda não existiam seres vivos, não tinha planta. A Terra primitiva que era um apocalipse, professora. Ué. Será? É Se louco. parar pra pensar, ué, ela estava em processo de mudança, então ela que era um apocalipse, a Terra primitiva. É o Gustavo que tá falando, né? É. A Terra primitiva era um apocalipse porque, como os seres humanos não eram desenvolvidos, tinha muito mais predadores também. Na verdade, nessa Terra primitiva que eu tô Não mostrando aí, tinha Rafael, Ah, não não, é tinha essa nem Terra. ser Tá bom. humano dessa imagem. Nem dinossauro, foi bem antes. Não Né? tinha ser que sobrevivesse a isso. Não tinha seres como nós que sobrevivesse a isso. Mas a gente tinha seres que eram, assim, precursores, eram muito resistentes e que existem até hoje. Quem são esses seres? Micro-organismos? Justamente. A gente não dá nada para eles, né? Mas se eles não tivessem existido primeiro, a gente não tinha chegado aqui nesse ser complexo, pluricelular e tal. Então, nessa época aí, a Terra nem oxigênio tinha. Como será que esses micro-organismos conseguiam fazer esse processo de obtenção de energia? Sem oxigênio, hein? Um processo igual da fotossíntese, que usa o gás carbônico. Boa, Júlia, adorei. Essa é uma das hipóteses. Chama hipótese autotrófica, tá? Onde eles acreditam que os primeiros seres a surgir na Terra primitiva eram os seres que faziam fotossíntese. Então, mesmo não tendo oxigênio, eles conseguiam captar o gás carbônico e fazer açúcar. Essa é uma hipótese. Hoje nós vamos testar a segunda hipótese, a heterotrófica, que é aquela que acredita que os seres dessa época, eles não faziam fotossíntese ainda, pelo menos alguns. Mas eles conseguiam captar outro gás, tá? E fazer, na verdade, eles não captavam oxigênio, mas eles conseguiam quebrar o açúcar. Então, assim, ó, tudo que eu como vai ter açúcar. Acho que quando vocês estudaram o sistema digestório, a professora deve ter ensinado para vocês que, assim, não tem só um tipo de açúcar. Esse que a gente come aqui, que vem da cana-de-açúcar, é a sacarose. Mas vai ter frutose, tanto é que tem um monte de gente que é intolerante à frutose. Vai ter o açúcar do leite, que é a lactose, também tem muita gente intolerante à lactose. Então, tem vários tipos de açúcar. Por que a gente precisa do açúcar? O açúcar é como se fosse esse lápis inteiro aqui, tá? Eu preciso quebrar o açúcar ao meio para que dessa quebra dessa molécula solte uma energia. Tá bom? Então, a molécula está inteira aqui. Quando eu quebro essa molécula, a energia que estava unindo essa molécula, ela é liberada. E essa liberação de energia é que faz o ser ter energia para viver. Então, se eu estou piscando o olho aqui agora para vocês, falando, batendo meu coração, raciocinando, é porque lá dentro de mim, um monte de moléculas, um monte de açúcares estão sendo quebrados, tá? Só que eu quebro o meu açúcar com a ajuda do oxigênio.
tá? Que eu estou respirando. Esses seres dessa época, eles conseguiam quebrar o açúcar sem oxigênio. Então, eles eram bem diferentes da gente. E eles existem até hoje. Olha só, o tipo de processo que obtém energia sem respirar oxigênio é um processo chamado fermentação. Alguém já ouviu falar? Fermentação? Sim. Sim, já. Sim. Professora, Oi? eu tinha uma dúvida sobre isso. Eu tava vendo o filme, né? Quando eu era criança, aí, né, é o de um dinossauro e do menininho. Aí eles encontram uma fruta lá no chão. Aí meu pai falou que fermentou, aí parece que teve álcool lá, ele ficou doidinho, sabe? Ficou tipo bêbado. É justamente isso. É o Pedro, né? Pedro, olha só. Sim. Existe vários tipos de fermentação, mas a que a gente vai fazer hoje, ela se chama fermentação alcoólica, porque quando quebra esse açúcar, gera álcool, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a fermentação láctica, que ela vai dar origem aos queijos e aos iogurtes. Então, quando a gente pega lá o leite da vaca, deixa ele fermentar, né? Ele curar, como diria na roça. E aí vira um outro produto, que é o queijo, a gente está deixando os micro-organismos fermentarem aquele leite e liberar nele substâncias que vão dar o sabor de queijo, né? Aí tem várias técnicas, vários tipos de queijo. Quando eu pego, por exemplo, eu gosto muito de pegar o exemplo do Yakult. Gente, eu vou ter que banir essa pessoa que está fazendo rabisco na minha tela, na boa. Eu estou aqui para servir a vocês, estou aqui para ajudar. Tá bom? Eu vou ter que tirar minha tela aqui e ter que tirar essa pessoa. Não tem Se eu como colocar- desabilitar esse risco? Tem. É porque eu tô no meio da explicação e tem que ficar, né, fazendo. Chato. Deixa eu desabilitar aqui. Meninos, Professora, uma dúvida. Antes, quando a Oi. Terra não tinha oxigênio, como é que ela conseguiu criar oxigênio? Da onde veio o oxigênio? calma aí, Gustavo, você repete essa pergunta agorinha que eu vou te responder. Beleza. Bom, voltando aqui no Yakult. O Yakult é um tipo de iogurte e quando a gente olha aqui no rótulo, a gente vê que está escrito aqui, ó, L-casei, né? Que é um tipo de bactéria. E aqui está escrito lactobacilos vivos. Então, a gente vai ter bactérias vivas dentro do Yakult. Tá? Essas bactérias, elas não fazem mal para a gente. Pelo contrário, né? Elas ajudam a gente na digestão e tal. Repara que na rótulo também está escrito leite fermentado. Então, por que o Yakult não tem gosto de leite normal? Porque o lactobacilo foi lá e fermentou aquele leite, liberou produtos ali dentro e deu o gostinho de Yakult. Eu não sei também se vocês têm costume, mas geralmente vó, assim, né, tio, faz licor na roça. Aí tem licor de jabuticaba, licor de baru, licor de piqui, tem uma infinidade de licores aí. E o licor é uma bebida alcoólica, assim como a cerveja, o vinho. E todas essas bebidas alcoólicas, né, que eu citei, elas vêm também de um processo de fermentação. Por isso que quando faz o licor de jabuticaba, por exemplo, você deixa a água ferventar, né, extrai o extrato da jabuticaba, a polpa, e aí você tampa, você põe uma garrafa com uma tampa. Mais ou menos do jeito que a gente fez ali. Nós fizemos um produtinho ali no começo e colocamos o balão como tampa. E aí, os micro-organismos que estão lá dentro, eles vão quebrando os açúcares da jabuticaba e vão liberando álcool. Por isso que fica alcoólico. E pão também, gente. Se a gente come pãozinho todo dia, é graças à ação desses micro-organismos que fermentam o pão, né, a massa dele, e liberam o gás carbônico. Quando eles liberam o gás carbônico, a massa cresce. Certo? Respondendo a pergunta do Gustavo agora. Gustavo, então, sobre a origem da vida, né, que tem essa hipótese autotrófica, que é dos seres fotossintetizantes, e a heterotrófica, que são dos seres que fazem fermentação, ninguém sabe ao certo quem veio primeiro, né? Se foi os fermentativos ou os fotossintetizantes. Eu acho que tinha os dois. Opinião minha, não tem nada baseado em estudo nenhum, eu acho que foi tudo ao mesmo tempo, né? Mas assim, se a gente parar para pensar, não tinha oxigênio na Terra primitiva, mas tinha muito gás carbônico.
Quando vieram os fotossintetizantes, eles pegam o gás carbônico, mas eles liberam oxigênio na fotossíntese. Então, com o passar dos anos, foi acumulando oxigênio na atmosfera e isso possibilitou que viessem outros seres, como nós. Mas será que a planta naquela época tinha o desenvolvimento da fotossíntese tão bem feita quanto tem hoje? Não tinha planta naquela época. Não nessa atmosfera primitiva que eu mostrei aqui, não. Planta, eu Tá? quero dizer... qualquer tipo de coisa que faria A fotossíntese. Sim, fotossíntese. Provavelmente eram algas azuis, né, as cianobactérias, e elas faziam fotossíntese como hoje. Só que elas têm uns pigmentos diferentes, mas aí já é bem aprofundado. Mas é o mesmo processinho que vocês estão acostumados a ver. Pega luz, libera açúcar, guarda o açúcar e libera o oxigênio. Pessoal, então, nosso experimento está em andamento aqui. Eu estou observando ele acontecer. Eu queria que vocês jogassem um Kahoot agora sobre isso, antes que a nossa aula acabe. Deixa eu postar aqui no chat o link do Kahoot para vocês jogarem, testando esses conhecimentos de hoje. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Quando a professora fala de responder o Kahoot, já viu a aflição. Não, é só para você se auto-avaliar. Nossa aula passa rápido, né? Falta pouquinho tempo. Ó, sem pressão, sem pressa, o link está disponível. Vou disponibilizar o PIN também. Mais do que ficar em primeiro lugar, meninos, eu quero que vocês... eu mandei só para Mari, peraí. Desculpa, Mari. O PIN tá aqui, então, para todo mundo. Mais do que ficar em primeiro é vocês acertarem as questões. Então, não faz com pressa. Mãe, não tá aí? Vamos ver se vai. Não, gente, peraí que eu vou pegar de novo lá no site. Agora vai. Vou aguardar vocês jogarem o Kahoot, então. Vou contar aqui uns minutinhos. Pode ir? Cadê o PIN, professor? Aqui em cima já. 085 71 285. Pode repetir, por favor, de novo? Deixa eu colocar aqui de novo, mais fácil. Ai, agora foi um negócio. Pessoal, foram 2 minutos. Vou dar mais um minutinho. Não,
professora, não é possível. Eu apertei sem querer no último falso. Ah! Saco! Ô, Eu Rafael, apertei sem querer não no dá falso. spoiler. Não dá Ah, não, spoiler. mas a última, quem errar também é doido. Não, uai, pode Professor, acontecer. professor, eu acertei tudo, aí já tá bom? Como que faz? Tem como refazer o Kahoot? Tá bom, Pedro. Eu também queria. Tem não, meu bem, você joga só uma vez, só se eu criar um novo jogo. Ué, professora, aqui tá falando pra colocar o nick, né? Eu coloquei, só que não tá aparecendo mais nada, não. Fala que tá, vai abrir daqui 2 dias. Terceiro lugar. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui do Kahoot. Ah, não, velho. O celular escorregou da minha mão, eu errei, professora. A última, tava tão fácil. Ó, é bom vocês irem aprendendo. Isso tem muito a ver também com preenchimento de gabarito. Né? Eu dou aula para os meninos até do ensino médio. Quando vocês vão fazer essas avaliações externas, simulados, muita gente sabe, mas na hora de marcar erra. Né? Dá bobeira, marca errado no gabarito. Então, vai aprendendo. Pessoal, vocês estão vendo minha tela, né? Do Kahoot? Sim. Vamos jogar, então. Bom, quem está em primeiro lugar, deixa eu ver. Isadora. A Lohane está em segundo, parece. Rafael ficou em terceiro até então. Vamos lá, vou colocar o meu aqui. Vamos jogar juntos. Ah, errei um por falta de atenção. Olha lá, então o tema é fermentação, né? Olha lá. O que precisamos fazer para ter quebra do açúcar? Por que Vermelho. precisamos... Pra fazer fotossíntese. Ah, não! Calma aí. Para obter energia. Para obter energia. Nossa, errei. Mas eu acertei tudo, professor. Então, a gente precisa quebrar o açúcar para obter energia, né? Aí, se a gente não queimar, a gente engorda, mas o objetivo não é engordar, né? Vamos para o próximo aí. Aí é o Ivo que está em primeiro lugar. Não é a... Já perdeu aí, Isadora, seu ranking. Ué, tem 2 Ivo? Não sei. Olha aí, a fermentação ocorre... Na ausência do oxigênio. Na ausência de oxigênio, né? Então, se tiver oxigênio, vai acontecer a respiração celular, igual acontece com a gente, né? Professor, Mas tem uma dúvida. Pode falar. Sabe aquele fermento para bolo, esse trem? Aí, aquilo lá, aquele pozinho, é tudo bactéria? Não. Aquele não. Aquele é o fermento químico. Aquele tem bicarbonato de sódio, tá? Aquela fermentação vai liberar gás carbônico também. Por isso que a massa cresce, a massa do bolo. Mas quem está fazendo aquela fermentação não são micro-organismos. Diferente do fermento biológico. Porque ele chama já biológico, porque aqui dentro a gente tem vida, tá? Então, esse fermento aqui, ele faz, quando na ausência de oxigênio, ele faz fermentação. Então, é uma vidinha que está aqui dentro do saquinho. Vamos para a próxima. Vou ficar em último por causa do tempo agora, ó, sacanagem. Isadora subiu, Isadora. Desculpa. Não, tô brincando, gente. Na fermentação, ocorre liberação de qual gás? Gás carbônico. Carbônico. Ó, o metano é da aula passada, lembra do gás do lixo? O gás do lixo é o metano, tá? Sim. Nitrogênio, só no ciclo do nitrogênio. E o oxigênio também, só na fotossíntese, né, que libera. Vamos para a próxima. E por fim aí, meninos. Ivus, Deus, você está em primeiro. Olha lá, verdadeiro ou falso? A fermentação é um processo biológico e químico importante para a produção de queijos, pães, iogurtes e bebidas. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, esse processo que acontece há tanto tempo
no planeta Terra, hoje o homem, né, conseguiu aí manipular esses micro-organismos para que eles trabalhem para a gente. Olha que legal, né? Eles que deram origem a nós e agora a gente os usa. Mas eles acham bom, pessoal. É verdade, a gente usa eles. Mas olha só que bacana. Se a gente hoje consegue ter combustível no nosso carro, que não é a base de petróleo, que é muito mais poluente, né? Se a gente tem combustível a partir da cana-de-açúcar, é porque os micro-organismos fermentam a cana-de-açúcar, liberam o álcool, né? E a gente usa isso a nosso favor. Então, para eles também, você dá aquele tanto de cana para eles comerem, para eles é bom. Então, eles estão satisfeitos. Pessoal, tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Olha o que aconteceu. E aí? Deu certo, professor? Deu, olha aqui. Esse aqui é o que tem açúcar, tá? Deixa eu colocar mais de longe. Aí, tem açúcar. Esse verdinho é o que tem sal. Não aconteceu nada, tá vendo? Tá murchinho ainda. E esse aqui eu não coloquei nem sal nem açúcar, só coloquei fermento e a água. O que a gente pode concluir sobre esse experimento? Quero ouvir de vocês. Professor, de certa forma também pelo fato... Peraí, um de cada vez. Que falou Rafa e a Natália. Pelo fato por ele ter fermentado, ele empurrou o ar para cima. Também ajudaria a encher mais balão, porque já tinha ar lá dentro, de certa forma. Já tinha ar, mas quando eu coloquei o balão, e não foi o ar que estava aqui dentro do tubo que encheu, porque esse aqui não tá cheio, ó. Certo? Então ele empurrou, de certa forma ele empurrou, criou massa, e criando massa é como se não tivesse lugar para poder o ar ficar. E ele se mandou para cima. Vamos tentar escutar outra opinião aí, Rafa. Não empurrou o ar, não. O ar está empurrando o balão, por isso que o balão está cheio aqui. Mas que gás será que tem aqui dentro? Eu acho que o jeito que eu entendi é no de açúcar. Quebrou as coisas de açúcar, fermentou do mesmo jeito. Isso ajudou a fermentar. E aí eu acho que a água só deu um empurrãozinho. Como não tinha oxigênio, ele só liberou o gás carbônico. Perfeito, Natália. É isso aí. A gente não colocou aqui dentro os micro-organismos que fazem fermentação? Que estava aqui no fermento biológico? Sim. Aí eu dei para esse micro-organismo todas as condições para ele fermentar. Eu tampei, né? Então, não tinha quase nada de oxigênio aqui dentro do tubo, certo? Coloquei água morna, porque eles gostam do... Lembra da composteira que eu falei que tem que deixar um pouquinho no sol para fermentar, para fazer o processo? Lembro. Deixei aqui então com água morna e dei comida. Qual que é a comida? Que eu coloquei aqui, ó. Açúcar. Já apagou a letra A, mas era açúcar. Certo? Aí eles quebram a molécula de açúcar e liberam aqui dentro gás carbônico, que tá aqui, ó. Eu tô provando que eles estão liberando, porque tá aqui enchendo o balão. E álcool também. Certo? E é a partir desse processo de fermentação que a gente consegue daí fazer queijo, licores, pães, iogurtes. Um processo muito importante aí para a humanidade, para a indústria, né? Tanto economicamente quanto para a nossa questão alimentar, né? Por que nesse aqui que tem sal não aconteceu nada? Porque não tem energia o suficiente? Será que eles conseguem quebrar a molécula de sal? Acho que a molécula de sal é muito pesada. Na verdade, a molécula de sal ela tem pouca energia. Eles não conseguem fermentar o sal. Então, eles nem fermentam, eles não quebram a molécula de sal. Por isso que não acontece fermentação com sal. Certo? Então, uma das formas de você conservar também as coisas é você colocando sal, porque daí no sal o micro-organismo não prolifera. E essa aqui que eu não dei alimento, ó, não pus nem sal nem açúcar, o bichinho também não dá conta de fermentar. Porque só tem a água e o bichinho. Ele precisa comer para ele fermentar. No caso, ele gosta de açúcar. Certo? Pessoal, a aula de hoje, então, sobre fermentação era isso. Eu queria só mostrar no final, eu não sei se vocês fizeram depois na casa de vocês a composteira, eu fiz na minha
aqui da semana passada, olha como tá ficando já com uma semana. Tá vendo que já perdeu aquela coloração viva? Já tá tudo meio seco, meio... E o cheiro é puro mofo, tá? Se vocês conseguirem, se a câmera desse um zoom melhor, vocês iam ver que tá cheinho de mofo aqui. Cheinho, tá? Então, a compostagem aqui tá dando certo, não tá fedendo. E aí a gente vai continuando, porque como demora muito, eu vou mostrando para vocês. Tá bom? Oitavos, um beijo, fiquem com Deus. Tá? Até a próxima. Professora. Professora. Beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Júlia.